Você está na reserva? O desconto do imposto de renda continua saindo todo mês do seu contra-cheque e você acabou de receber um diagnóstico de hepatopatia grave. O que provavelmente ninguém te contou ainda é que esse imposto que está sendo descontado pode ser ilegal. E não é só daqui para frente, mas também dos últimos 5 anos. Hoje eu vou te mostrar como isso funciona, o que diz a lei, qual é o erro que impede a maioria dos militares de acessar esse direito. Eu vou te explicar porque o diagnóstico médico sozinho não resolve questão nenhuma e o que precisa acontecer antes de qualquer processo para garantir que você não perca tempo nem dinheiro. E tem mais, você vai entender como funciona a restituição dos valores que já foram descontados, porque aqui não estamos falando apenas de parar de pagar, mas de reaver o que já saiu do seu bolso indevidamente. Só que o que quase ninguém percebe é que existe uma diferença enorme entre ter a doença e conseguir provar juridicamente que ela se enquadra no que a lei exige. E é exatamente esse ponto que separa quem recebe a isenção de quem fica esperando sem resultado. Eu sou a doutora Daniela Rigol, advogada especialista em Direito Militar e Tributário, e aqui no canal do DRA, Daniela Rigol Advocacia, a gente trabalha todos os dias com militares da reserva e reformados de todo o Brasil, ajudando a identificar direitos que muita gente tem, mas que nunca soube que existia. Porque o Brasil inteiro é o nosso escritório. Então, se você é militar da reserva ou reformado ou conhece alguém que segue o canal, já ativa o sininho, porque a gente publica conteúdo direto, sem enrolação, sem juridiquês, sobre direitos que impactam diretamente o bolso de quem serviu a esse país. Agora deixa eu te contar como essa situação funciona na prática, porque a história que eu vou compartilhar aqui vai deixar muito mais claro do que qualquer explicação técnica. O militar chegou ao DRA depois de receber uma mensagem de um amigo. A mensagem desse amigo dizia uma coisa simples: procura o DRA. Talvez você tenha direito à isenção. Ele veio, sentou na cadeira e me contou que durante boa parte da carreira, parar não era uma opção. Ele tinha missão, tinha horário, tinha responsabilidade e tinha aquela sensação constante de que depois ele cuidaria da própria saúde. Até que os exames começaram a aparecer. Depois, a consultas, retornos e mais exames, veio o diagnóstico: hepatopatia grave. A rotina mudou, mas uma coisa continuava igual, que era o desconto do imposto de renda no seu contra-cheque todo mês sem parar. E a lei diz o seguinte: a Lei 7.713 de 88, no seu artigo 6º, ela diz que é isenta do imposto de renda os proventos de quem for portador de determinadas doenças graves, e entre elas está a hepatopatia grave, incluída pela Lei 11.052 de 2004. Isso significa que, se você é militar inativo com esse diagnóstico, a lei pode dispensar o pagamento desse imposto sobre os seus proventos. Mas atenção, o termo hepatopatia grave não corresponde a um único diagnóstico. É um conceito legal que pode abranger diferentes doenças do fígado, como cirrose, hepatites crônicas, hepatites autoimunes e cirrose biliar. São doenças hepáticas avançadas que comprometem gravemente a função do fígado, como cirrose descompensada, hepatite crônica grave ou falência hepática. Não é qualquer alteração do fígado que se enquadra automaticamente, é preciso comprovar. Então, se você quiser deixar seu like agora no vídeo, me ajuda muito a continuar entregando esse tipo de conteúdo aqui no canal, tá? O diagnóstico médico é essencial, mas não é suficiente, tá? Aqui está o ponto onde a maioria das pessoas se confunde. Muitos militares chegam até nós achando que, com o laudo médico em mãos, o caminho está praticamente pronto. Mas o diagnóstico médico abre portas, ele não encerra a questão jurídica. No DRA, o trabalho é feito em 6 mãos. O médico analisa a documentação clínica e ele emite um parecer técnico sobre a condição do cliente. O cliente reúne e organiza os documentos que constroem a história, como exames, relatórios médicos, documentos funcionais. E o DRA
faz enquadramento jurídico, analisa tudo, identifica o fundamento legal e define a estratégia. Tem mais um detalhe importante. O que sustenta o direito à isenção é o dano estrutural documentado, não a presença atual de sintomas. E a jurisprudência do STJ reforça isso. O sucesso do tratamento, incluindo o transplante hepático, não afasta automaticamente a possibilidade da manutenção da isenção, ou seja, mesmo quem tratou a doença pode ter direito. Antes de qualquer processo, existe previsibilidade de êxito? Então, sim. Antes de entrar com qualquer pedido, existe uma pergunta que precisa ser respondida com honestidade. Há fundamento real para seguir em frente? Se existe fundamento médico, documentação adequada e enquadramento jurídico, o processo avança ou não? Se não existe, o melhor caminho é dizer não, porque ninguém merece descobrir depois de meses de espera aquilo que poderia ter sido identificado antes. Então, compartilhe esse vídeo com algum militar da reserva que você conhece. Pode ser que essa informação chegue na hora certa para alguém que precise muito ouvir isso. E o imposto que já foi pago? Hein? O que você acha? Então, quando aquele militar fez essa pergunta, ele tocou num ponto que é sensível para muita gente. Um militar da reserva ou reformado por doença grave prevista em lei pode instituir os últimos 5 anos perante a Receita Federal. E isso não é teoria, é um direito previsto em lei, com prazo definido e processo estruturado. E aqui no DRA, essa restituição não é pedida na Justiça, o que evita a espera e também evita aquela situação de precatório, RPV. Os processos da Receita Federal, eles são julgados muito rápidos, com bastante rigor, e eles duram poucos meses. E depois de reconhecido o direito, deferido o pedido, esse valor cai na conta corrente do nosso cliente, tá? Então, comenta aqui embaixo se você já sabia que existia essa possibilidade de restituição diretamente pela Receita Federal. Eu quero saber quantas pessoas chegaram nesse vídeo sem ter a menor ideia disso. Agora, antes de terminar, eu preciso te falar de algo que resume tudo que nós discutimos aqui. O que explica por que tantos militares ficam anos pagando o imposto que não precisavam pagar. Muitos não sabem desse direito, tá? E eles continuam pagando o imposto que a lei na prática pode simplesmente dispensar. O que costuma faltar não é direito em si, mas a informação correta sobre quando ele realmente se aplica. Esse é o ouro desse vídeo. Ter o diagnóstico não basta. Ter a informação certa no momento certo, com a análise técnica adequada, e isso é o que transforma um laudo médico em isenção do imposto de renda e também numa restituição. O militar que procurou o DRA não sabia disso quando chegou, sabia quando saiu. Então, se você é militar da reserva ou reformado e tem diagnóstico de hepatopatia grave, não deixe essa dúvida parada, tá? Pega seus documentos, busca uma análise séria, descobre se existe fundamento no seu caso. E se conhece alguém nessa situação, compartilhe esse vídeo agora. Pode ser a informação que faltava para a vida desse seu amigo. Segue o canal, ativa o sininho, porque o próximo episódio dessa série trata de uma situação muito específica: contaminação por radiação. Aqui no Daniela Rigol Advocacia, o Brasil é o nosso escritório.